Vivemos em uma sociedade que constantemente apresenta caminhos brilhantes, soluções instantâneas e promessas sedutoras de sucesso, prazer e liberdade. Mas, por trás dessas fachadas encantadoras, esconde-se uma realidade vazia e enganosa. O mundo, como um verdadeiro ilusionista, manipula os sentidos, brinca com nossas emoções e nos faz acreditar que a satisfação está a um clique de distância, seja numa compra, num relacionamento passageiro, num cargo mais alto ou numa aprovação pública. Mas essas promessas não sustentam a alma. Elas criam expectativas que logo se desfazem, deixando um rastro de frustração, insegurança e solidão. O mundo quer que você acredite que felicidade é acúmulo de coisas, que amor é conveniência e que fé é fraqueza. Mas tudo isso é um espetáculo superficial. São cortinas de fumaça para mascarar o fato de que, sem Deus, o ser humano continua perdido, mesmo com tudo que o mundo oferece. A Bíblia nos alerta sobre isso. Em 1 João, capítulo 2, versículo 16, está escrito: porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O apóstolo João mostra que o sistema do mundo é movido por desejos desordenados e enganosos e que sua origem não está em Deus. Muitos corações estão feridos justamente porque acreditaram em vozes erradas. Pessoas que investiram anos correndo atrás de ideais impostos pela cultura, apenas para perceber que no final ainda sentiam um vazio interior. O mundo nunca entrega o que promete. Ele pode entreter, mas não preenche, pode distrair, mas não cura, pode impressionar, mas não transforma. Por isso, o primeiro passo para uma fé firme é reconhecer que o mundo mente, e mente muito bem. Ele é sedutor, mas não é fiel. Ele é bonito por fora, mas podre por dentro. Ele é barulhento, mas não tem verdades duradouras. Precisamos abrir os olhos e enxergar além da maquiagem dessa sociedade, porque só quando vemos a farsa é que começamos a buscar a verdade. Se essa mensagem falou com você de alguma maneira, eu te convido de coração a curtir esse vídeo, se inscrever no canal Memórias da Alma, para seguir caminhando ao nosso lado nessa jornada de fé. Em um mundo onde a mentira é vendida como conveniência e a verdade é evitada por causar desconforto, Jesus se destaca como aquele que nunca maquiou a realidade. Ele não veio para entreter, mas para libertar. E a libertação, muitas vezes, começa com confronto. Jesus não nos oferece ilusões doces. Ele nos apresenta verdades eternas. Verdades que curam, mesmo quando inicialmente ferem. Quando Jesus disse: "No mundo tereis aflições", João 16:33, ele não estava sendo negativo ou desanimador. Pelo contrário, estava nos preparando com realismo. Sua fala era uma promessa de sinceridade. A vida terá desafios, dores e tribulações, mas Ele estaria conosco em cada uma delas. E termina essa mesma frase com esperança: "Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Isso é verdade com propósito, com consolo. Enquanto o mundo nos diz: "Faça o que quiser", Jesus diz: "Nega-te a ti mesmo, toma tua cruz e siga-me." Lucas 9:23. Não porque Ele quer nos oprimir, mas porque sabe que a liberdade real só existe quando vivemos de acordo com a verdade. Jesus nunca iludiu ninguém com promessas fáceis. Ele chamou pessoas ao arrependimento, ao perdão, à santidade, mesmo que isso significasse confrontar o orgulho, abrir mão do pecado
ou aceitar que algumas mudanças exigiriam esforço. A mulher samaritana, por exemplo, queria água que saciasse sua sede, mas antes disso, Jesus expôs sua história, João 4. Por quê? Porque ele não oferece atalhos, mas caminhos verdadeiros. Sua verdade ilumina o que escondemos para curar o que fingimos que não está ferido. E às vezes, sim, essa verdade vai doer. Ela vai exigir cortes, deixar relacionamentos tóxicos, abandonar hábitos que destroem, reconhecer que precisamos de mudança. Mas toda dor conduzida por Cristo tem um propósito: gerar vida. Sua verdade nunca humilha, ela purifica, nunca condena, mas restaura. A fidelidade de Jesus está também no fato de que ele nunca nos engana. Ele nos trata com a dignidade de quem merece ouvir a realidade, mesmo que isso nos tire do conforto. Porque só a verdade pode construir uma fé sólida. E essa verdade tem um nome: Jesus Cristo. No coração da fé cristã está uma certeza inegociável: Jesus é fiel. Sua fidelidade não depende de circunstâncias nem das nossas atitudes. Ele é fiel porque faz parte de quem ele é. É sua natureza, imutável e eterna. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, a palavra declara: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Enquanto o mundo muda constantemente suas verdades, seus valores e suas promessas, Jesus permanece o mesmo. Ele não falha, não se atrasa, não desiste. A fidelidade dele é uma âncora em meio à instabilidade da vida. E essa fidelidade é muito mais do que cumprir promessas. É uma presença constante, um amor que sustenta, uma graça que nunca se cansa. Pense em quantas vezes nossas emoções nos traem, nossos planos falham, nossos relacionamentos se desgastam. Em contraste, Jesus permanece. Ele não se afasta nos dias difíceis, não muda de opinião sobre você quando você erra, não exige perfeição para amar. Ele é fiel mesmo quando você não ora, mesmo quando vacila, mesmo quando não entende os caminhos dele. Um exemplo marcante é o apóstolo Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes, num momento de medo, fraqueza e vergonha. Mas Jesus, em sua fidelidade, não apenas o perdoou, como o restaurou e confiou a ele uma missão: apacenta as minhas ovelhas. João 21:17. Isso não é apenas perdão, é fidelidade em ação. É o amor que permanece e restaura, mesmo depois do erro. Quando tudo ao nosso redor desaba, saúde, finanças, estabilidade emocional, a fidelidade de Jesus é o que nos mantém de pé. Ele não nos poupa de toda dor, mas nos promete consolo e direção. Ele não evita todos os ventos contrários, mas caminha conosco sobre as águas. Enquanto o mundo exige que você prove seu valor para te aceitar, Jesus te aceita antes que você mude. E depois te transforma com amor fiel. Você pode confiar nele hoje, mesmo que esteja cercado de incertezas, porque Jesus nunca abandona o que ama, e ele ama você. Em um mundo repleto de distrações e falsos brilhos, viver perto da verdade é uma escolha diária, consciente e contracultural. Não basta reconhecer que o mundo é ilusório e Jesus é fiel. É preciso alinhar o coração à verdade do Evangelho e andar nela com firmeza. E isso exige intencionalidade. A primeira chave para viver longe das ilusões é encher-se da palavra de Deus. Em João 8,32, Jesus declara: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Note que ele não diz apenas:
a verdade liberta, mas sim, conhecereis a verdade. Há uma intimidade envolvida, um relacionamento. Não é apenas saber de cor versículos, mas permitir que essa verdade molde sua forma de pensar, agir e decidir. A palavra de Deus é o filtro que revela o que é ilusão e o que é eterno. Outra prática essencial é a oração sincera, não apenas ritual. Quando nos colocamos diante de Deus com o coração aberto, o Espírito Santo nos alerta quando estamos nos aproximando de enganos, sejam emocionais, espirituais ou relacionais. A oração mantém a alma atenta, vigilante e alinha nossa sensibilidade com a vontade de Deus. Também é necessário romper com a comparação, um dos maiores mecanismos de ilusão do mundo atual. As redes sociais, por exemplo, oferecem uma vitrine manipulada onde vemos o melhor dos outros e comparamos com o nosso pior momento. Isso gera frustração e sentimento de inadequação. Em 2 Coríntios 10:12, Paulo já alertava: eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. A comparação rouba a gratidão, e sem gratidão, o coração se torna vulnerável às ilusões. Por fim, é essencial confiar no processo de Deus, mesmo quando ele não parece rápido ou brilhante. O mundo oferece atalhos, mas Deus trabalha em processos, e todo o processo dele visa formar caráter, não apenas entregar bênçãos. A verdade de Cristo nos convida à perseverança e não à pressa, à profundidade e não à performance. Viver perto da verdade é resistir ao fluxo da cultura atual, e isso nem sempre será confortável, mas será libertador. E aos poucos, você perceberá que a vida com Cristo é mais leve, mais sólida, mais real. Porque quando os olhos são abertos pela verdade, nenhuma ilusão tem mais poder. Há momentos em que a vida nos decepciona profundamente. Sonhos não realizados, pessoas que nos traem, perdas inesperadas, portas que se fecham. Mesmo aqueles que caminham com fé passam por temporadas em que tudo parece ruir. É justamente nessas horas que a fidelidade e a constância de Jesus brilham com mais força, porque quando tudo falha, ele permanece. A geração atual é marcada por inconstância. Relacionamentos se desfazem por pequenas divergências. Palavras perdem valor. Promessas são quebradas com facilidade. Mas Jesus não age como os homens. Ele não volta atrás, não muda de ideia sobre você, não desiste da sua história. Hebreus 13:8 nos garante: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esse tipo de estabilidade é um antídoto contra a ansiedade, contra o medo e contra o desespero. Saber que existe alguém que não muda, não abandona e não mente, isso muda tudo. Mesmo quando não conseguimos entender o que ele está fazendo, podemos confiar no que ele é, fiel, presente, justo e bom. Um exemplo bíblico que ilustra isso é o de José, filho de Jacó. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, injustamente acusado e preso por anos. Tudo parecia dar errado, mas a fidelidade de Deus não falhou. No tempo certo, José foi exaltado, e todo o processo serviu para cumprir um propósito muito maior. O mundo falhou com José, mas Deus permaneceu com ele em cada detalhe, até nos calabouços da vida. A mesma fidelidade está disponível para você. Mesmo quando orações parecem não ter resposta, mesmo quando lágrimas são silenciosas e noites parecem longas, Jesus está lá. E às vezes, o milagre não é a solução imediata, mas a força de permanecer de pé
em meio ao caos. Muitos buscam estabilidade em coisas frágeis, contas bancárias, carreiras, aceitação dos outros. Mas quem constrói a vida sobre a rocha que é Cristo permanece firme, mesmo quando as tempestades chegam, porque a fidelidade de Jesus não é condicional, é absoluta. E quem está nele nunca está sozinho, nunca é esquecido, nunca é deixado de lado. Chegamos ao ponto em que toda reflexão exige uma resposta. Não basta apenas saber que o mundo engana, é preciso tomar a decisão de não mais andar por ele como se fosse confiável. Também não basta admirar a fidelidade de Jesus à distância. É necessário entregar-se a essa fidelidade com confiança total. O Evangelho não é apenas uma ideia bonita, é uma chamada à rendição e transformação. Jesus não é apenas verdadeiro, ele é a verdade. E a verdade exige escolhas. O mundo continuará apresentando espetáculos. Continuará dizendo que você pode viver do seu jeito, sem compromisso com Deus, sem renúncia, sem obediência. Mas no final desse caminho, sempre há frustração, culpa e vazio. E você sabe disso. Quantas vezes já tentou seguir por esses caminhos, esperando paz, e encontrou inquietação? Jesus está te convidando a sair dessa ilusão e caminhar com Ele em algo real, firme e eterno. Esse convite não é pesado, não é frio, é cheio de graça. Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo, mas sempre chamou com amor. Em Apocalipse 3:20 ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. A decisão está em suas mãos. A verdade está batendo à sua porta. Seguir Jesus não é religiosidade, é vida, é paz. É saber que você tem um propósito maior. É deixar de ser levado pelos ventos da cultura e começar a caminhar com direção. É viver em um mundo caótico com o coração em paz, porque sua confiança está em alguém que não muda. Hoje você pode entregar sua vida a Cristo ou reafirmar esse compromisso se em algum momento se afastou. Talvez você tenha vivido envolvido pelas promessas do mundo e agora percebe que elas nunca foram suficientes. A boa notícia é que Jesus não te rejeita por isso. Ele está de braços abertos, pronto para te restaurar, guiar e renovar. Se essa mensagem fez sentido para você, curta esse vídeo, inscreva-se agora mesmo no canal Memórias da Alma. Escreva nos comentários qual parte mais te marcou e compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra. Talvez, através de você, Deus responda à oração de alguém hoje. Então escolha sair da ilusão. Escolha a verdade. Escolha Jesus, porque o mundo é ilusionista, mas Jesus é realista e fiel até o fim.